Quero aqui, mais uma vez, falar, da situação do funcionalismo público, funcionalismo público federal, que tem sido duramente atacado nesses tempos de golpe continuado. Porque, veja bem, senhor presidente, apesar de abrir mão de receitas bilionárias que poderiam ser direcionadas à redução do déficit fiscal e à retomada dos investimentos públicos em educação, saúde, segurança, infraestrutura e assistência social, o governo ilegítimo continua excluindo os pobres do orçamento e atacando das mais variadas formas os servidores públicos. O que é que ele fez agora recentemente? No último dia 30 de outubro, editou uma medida provisória, a chamada medida provisória 805, que posterga o reajuste salarial de quase 30 carreiras do funcionalismo público federal, dentre as quais merecem destaque, por exemplo, os docentes das universidades federais pelo Brasil afora, os policiais federais e policiais rodoviários federais, auditores da Receita Federal e do Trabalho, os peritos do INSS, diplomatas, servidores da área de gestão, Banco Central e outros, polícias militares e civis dos ex-territórios. Mas não ficou só nisso. O pacote de maldades do governo ilegítimo contra os servidores públicos federais. Ele também mandou uma outra medida provisória para cá, simplesmente propondo elevar a alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo de 11% para 14%. Vale aqui lembrar, senador Paim, que o aumento dessa alíquota incidirá sobre a parcela do salário mínimo que exceder mais de 5 milhões e valerá também para os aposentados. A MP, portanto, faz parte do pacote de medidas que o governo encaminhou ao Congresso Nacional com o objetivo de reduzir o rombo nas contas públicas. No entanto, somente através de uma outra MP, de número 795, a dupla Michel Temer e Henrique Meirelles permitem que as empresas petrolíferas deixem de pagar cerca de 1 trilhão aos cofres públicos pela exploração de petróleo e gás natural nos vários campos, exatamente do pré-sal. O governo, portanto, que concede benesses a empresas petrolíferas e deixa de arrecadar, vou repetir, 1 trilhão em impostos. A pergunta é: que moral tem esse governo, que autoridade tem esse governo para editar medidas provisórias, suspender reajuste do funcionário público, legitimamente conquistado na luta, através da negociação? Que autoridade tem esse governo que simplesmente privilegia os mais ricos? Repito, são refis e mais refis, concedendo perdão, anistia aos banqueiros, aos empresários, às multinacionais, como, repito, essa pérola, a MP 795, onde Michel Temer e Henrique Meirelles vão permitir que as empresas petrolíferas deixem de pagar cerca de 1 trilhão aos cofres públicos, em decorrência da exploração de petróleo e gás nos campos do pré-sal. Enquanto isso, senador Paim, vem penalizar os servidores públicos, penalizar os serviços públicos, penalizar o povo pobre, que é quem bate a porta dos serviços públicos essenciais na área da educação, de saúde, de segurança. E ele vem com medidas provisórias, repito, adiar reajuste do funcionalismo, ao mesmo tempo em que quer aumentar a alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%. De forma, senhor presidente, que eu quero aqui dizer
que a Câmara dos Deputados arquivou a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer, desta vez por obstrução de justiça e organização criminosa. Para garantir aquele arquivamento, o Brasil inteiro viu, né? Momento de muita indignação, de revolta, porque é um escárnio. Essa segunda denúncia contra Michel Temer, por obstrução de justiça e líder de organização criminosa, o governo ilegítimo comprou a bancada dos ruralistas, anistiando um passivo de 17 bilhões não pagos ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Ainda assim, a equipe econômica do governo continua aí brigando, reivindicando, dizendo que essa casa tem que aprovar a reforma da Previdência, tão maldita quanto a reforma trabalhista, pelo quanto ela fere o direito do povo brasileiro à aposentadoria justa e merecida. Pois bem, mas agora o governo achou pouco, também reduziu pela segunda vez o valor do salário mínimo para 2018. O valor fixado inicialmente era R$ 979, reduziram em agosto para R$ 969 e agora, no último dia 30, o ministro do Planejamento, na maior disfarçatez, atendendo aos ditames da dupla Temer-Meirelles, desta vez reduziu novamente o salário mínimo, cortou, o salário mínimo saiu de 969 para 965. Então, senhor presidente, é por essas e outras que nós temos dito aqui, que esse governo tirou os pobres do orçamento, esse governo só governa para os mais ricos, para os privilegiados, para os banqueiros, né, para os grandes empresários. Senadora Fátima. Esse governo que cada vez mais vem numa escalada de destruição de direito dos trabalhadores. Eu concedo já, senadora Vanessa, porque eu queria aqui dizer que me soma a Vossa Excelência, ao senador Lindenberg, que agora há pouco falou, no sentido de repudiar aqui as declarações do presidente do TST, o senhor Ives Grande da Silva Martins Filho, que afirmou simplesmente que se necessário reduzir direitos para garantir empregos, ao tempo em que defendeu, inclusive, que a indenização por dano moral seja proporcional à renda do ofendido. Ou seja, o pensamento desse presidente do TST, paciência, precisa ser repudiado por todos aqueles e aquelas que têm compromisso com a cidadania dos trabalhadores, com a cidadania do povo brasileiro. É muito cômodo um presidente no topo, onde ele vive, da pirâmide, ganhando salário, como aqui foi dito hoje pela senadora Gleice, senador Lindenberg, de mais de R$80 mil, querer agora dizer, Paim, que para manter o emprego é preciso reduzir direitos. Ou seja, esse presidente, infelizmente, reflete o pensamento dessa elite atrasada, de perfil coronelista, retrógrada, escravocrata, que tem, inclusive, se inflitido aqui, inclusive, no Congresso Nacional. Por isso que o meu repúdio a essa posição do ministro do TST, e concedo rapidamente a parte à senadora Vanessa. Para cumprimentá-la, senadora Fátima, como sempre, fazendo pronunciamentos brilhantes, mas quero reforçar o que Vossa Excelência fala a respeito do salário mínimo. E tem muita gente aqui que não gosta nem de ouvir falar em salário mínimo. Veja, Vossa Excelência fala que na previsão inicial, na primeira LDO, o salário mínimo veio com 969 e agora passou para 965. Na realidade, senadora, ano passado, na LDO, havia uma previsão de 979. Então, eles estão retirando R$14 de cada salário de trabalhador ao mês. Isso, para quem ganha muito, não tem diferença não, mas para o povo pobre tem muita diferença, senadora Fátima. Aí eles dizem o seguinte, mas é a lei. A lei estabelece o piso, não o teto. O teto
É uma decisão política do governo, uma decisão política do governo. Só que as decisões políticas do governo só vêm no sentido de favorecer aqueles que são os verdadeiros responsáveis pela crise econômica. Então, é preciso que façamos essa denúncia que ele está tirando do salário mínimo, para garantir perdão de dívidas dos grandes empresários e latifundiários. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. Incorporo. E senador Eunício está presidindo os trabalhos. Senador Paim, senador Eunício, me pede aqui uma parte. Um minuto só, presidente. Só cumprimentar a senadora Acabei de dar Fátima um minuto para Vossa Excelência. Dei 2. Quero cumprimentar também o senador Lindbergh. Eu estava na expectativa de uma parte a Vossa Excelência, mas infelizmente não deu. Eu peço desculpas, eu não vi, viu, senador Paim? Seria um prazer. Mas eu faço agora a parte. Só cumprimentar a senadora Fátima por os temas que está abordando. Desde a questão do salário mínimo, eu fiquei indignado. Primeiro reduziu R$10. Depois, eu fiquei bravo, foi à tribuna diversas vezes. Daí ele, para se vingar, tirou mais 4. Mas não está se vingando de nós. Aí tirou 14. Em cima daqueles que mais precisam, que ganham o salário mínimo. E a posição do presidente do TST, lamentável. O senador Lindbergh deu o exemplo, a excelência também deu. Calcule o caso da mulher. No Brasil não existe o mesmo salário entre o homem e mulher. A mulher ganha na mesma função, na mesma atividade, em torno de 30% a menos que o homem. Calcule a mulher numa linha de produção, ela perde um braço. E o colega dela, digamos que perca um braço também. Como é que faz? Na mesma atividade, na mesma produção, na mesma função, só que os salários são diferentes. Daí a mulher vai ser discriminada, ou vamos pegar o exemplo do negro também. Todo mundo sabe que o negro ganha um salário menor que o homem branco. Como é que faz? Indeniza pela cor da pele ou pelo sexo, se é homem ou mulher? É o que vai acontecer. É tão absurda essa posição que é inacreditável que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho tenha exposto isso numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. É uma indignação geral. Não é só aqui. É lá nas ruas, é lá fora, é advogados, é juízes, é ministros, demonstrando a mesma indignação. Só quero dar a parte muito mais para cumprimentar tanto o senador Lindbergh quanto Vossa Excelência. Agradeço, senador, para incorporar aqui o meu pronunciamento e termino dizendo que esse pensamento, repito, escravocrata do presidente do TST, que reflete essa mentalidade atrasada da nossa elite, coronelista, etc., um pensamento onde ele escancara o presidente do TST, a sua defesa dos privilégios dos mais ricos, às custas exatamente da superexploração dos mais pobres, dos trabalhadores. Quero dizer que não é o pensamento da maioria do TST. Tanto é que até a Justiça do Trabalho, que é formada por quase 1.000 magistrados, como bem destacou a vice-presidente da ANAMATRA, a doutora Noêmia Porto. Por fim, senador, quero aqui dizer, na mesma linha do senador Lindbergh, o caminho para enfrentar tamanha barbárie, tamanho retrocesso, é o caminho da mobilização social. Por isso que eu quero aqui, mais uma vez, reforçar a convocatória das centrais sindicais para o Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Trabalhadores, da Soberania Nacional e da Democracia, no próximo dia 10 de novembro, quando, inclusive, o projeto de lei... Para concluir, senadora Fátima. Vou concluir, de iniciativa popular, que Vossa Excelência está liderando, que propõe a revogação da famigerada reforma trabalhista. Lá em Natal, também os trabalhadores, mais uma vez, e trabalhadoras irão às ruas, porque esse é o caminho da mobilização social e popular em defesa dos direitos, contra o desmonte da Previdência, pela revogação da reforma trabalhista e contra a entrega das nossas riquezas, contra a venda do patrimônio nacional. Obrigada, senador Eunício.